Então, hoje nós estamos com o Gustavo Veloso, que é um engenheiro de produção, mas trabalha com tecnologia, né, Gustavo? Então, É assim, isso só para as mesmo. pessoas entenderem, né? O que que você faz hoje? Qual que é a sua atividade profissional hoje? Bom, hoje eu trabalho, né, eu sou um consultor e eu atuo na empresa Microsoft. Eu trabalho, na verdade, aqui, eu estou aqui baseado nos Estados Unidos e basicamente minha função é atender clientes, aí prestar consultoria para clientes que desejam fazer migração para a nuvem, né, para a cloud da Microsoft. E eu trabalho nessa frente aí ajudando esses clientes, né, a fazer essas transições aí dos ambientes deles, né, dos dados, esse tipo de coisa, para dentro da nuvem. Entendi. Então, você atende pessoas físicas, empresários ou diretores da empresa, ou quem fica nessa parte de tecnologia da empresa. Então, você dá assistência para as pessoas que querem colocar seus conteúdos na nuvem da Microsoft, é isso? É isso. Na Microsoft a gente acaba focando em contas, né, em clientes específicos, então eu acabo atendendo clientes muito grandes, né, contas muito grandes, por exemplo, sei lá, uma General Motors, um Walmart, ou um banco muito grande. E esses projetos acabam sendo bem grandes, bem complexos, né, acaba tendo um grau de complexidade bem grande. Então, geralmente, a minha posição mais eu entro como um facilitador, né? Eu sou uma pessoa que tem um background, né, já uma expertise técnica grande, já participei N projetos, N transições desse tipo. Então, eu acabo trabalhando muito com os times desses clientes, né, principalmente com executivos e níveis aí gerenciais e de diretoria, né, para entender requerimentos, entender o que eles realmente desejam fazer, né, e conectar isso com a necessidade do negócio. No fundo, basicamente, o profissional, até de tecnologia no geral, ele precisa até ter em mente, né, na cabeça, que ele precisa mudar muito da ideia de dar uma solução técnica, mas realmente entender o negócio, a necessidade do negócio do cliente, para a partir daí você fazer uma tradução para o desenho técnico, vamos dizer assim. Para Então criar é uma mais ou menos tecnologia. isso que eu faço. Legal. E é bem estratégico, então, ter feito engenharia de produção para você entender processos, entender do negócio, entender, né, de toda a cadeia produtiva de uma empresa, depois migrar para tecnologias que se casam muito, né? Porque não adianta você criar uma tecnologia sem entender o que as empresas precisam. Então, foi bem interessante a sua formação. Eu acabei tendo até uma formação, né? Aliás, não é tão incomum assim profissionais de tecnologia, eu vejo, pelo menos aqui no mercado nos Estados Unidos, né, de profissionais que eles seguem, vamos dizer assim, formações não essas formações, vamos dizer, formais, aí de seguir uma faculdade de tecnologia específica, mas acabam se formando em outras disciplinas aí, talvez tem alguma conexão aí, mas não é relacionado diretamente com tecnologia. No meu caso, foi engenharia de produção. É, eu sempre achei, na verdade, é bem interessante o porquê que eu acabei indo para engenharia de produção, né? Eu, na época do colégio, quando eu estava ainda fazendo ensino médio, eu acabei fazendo alguns cursos técnicos. Eu fiz um curso técnico de computação, na época chamava curso de processamento de dados, técnico, né? Você fazia em paralelo com o colégio. Uhum. E no meu último ano do ensino médio, eu tinha terminado já esse curso técnico de processamento de dados, então eu fiquei com o meu terceiro ano livre. Eu acabei fazendo mais um segundo curso técnico, que foi de telecomunicações. Porque eu fiz esses dois cursos na época, que eu estava em dúvida de fazer engenharia de computação ou engenharia eletrônica, telecomunicações. Eu sempre gostei um pouco dessa, vamos dizer, área de tecnologia. E os cursos técnicos meio que me deram meio que uma direção, ó, na faculdade você vai aprofundar mais nisso, naquilo. Os professores, geralmente, eles eram formados nessas áreas, né, engenheiros de computação, engenheiros de telecomunicação, e eu acabei vendo que eu não gostava muito não gostei muito de ambos os cursos. E fui pegando mais insights, né, em relação à carreira de engenharia de produção, e foi algo que me chamou mais atenção. Eu sou um cara que gosta muito de processo, de trabalhar com processo, entender do ponto A ao ponto B, e a engenharia de produção me levou mais para esse caminho, e depois eu acabei, enfim, eu sei que a gente não quer já pular direto aí ao ponto, mas a gente vai conversar mais de como é que eu cheguei na minha carreira de tecnologia, mas depois eu acabei novamente chegando em tecnologia através da engenharia de produção.
Que legal. E então, na engenharia de produção, assim, tinha muita matemática, muita física. Você recomenda para quem não é muito bom em exatas? Como que foi para você na sua É um, experiência? é um curso bastante pesado em exatas. Eu acho que todo curso de engenharia ele é Engenharia. pesado em exatas. Então, assim, eu me formei em 2011, né? Então já fazem alguns anos. Eu imagino que a grade aí, a dinâmica dos cursos já mudaram de lá para cá. Mas eu lembro no meu caso, né? Quando eu cursei, o primeiro ano era um primeiro ano comum para todas as engenharias, não importava qual engenharia você fosse fazer, tá bom? Agora são 2 anos de engenharia comum, assim, depois que os 3 últimos são direcionadas para o foco, né? Direcionados, né? Então, eu lembro que o segundo ano ele era praticamente também quase que comum para todos, mas já entrava uma ou duas disciplinas já específicas do que você tivesse optado, mas assim, ainda meio que você tinha, caso no segundo ano você quisesse trocar ainda vamos dizer, o teu curso ali, você ainda meio que estava a tempo. Então, assim, os 2 primeiros anos são bem difíceis do ponto de vista de matemática. Acho que a pessoa realmente que quer cursar um curso de engenharia tem que gostar de matemática, não tem como não gostar. Vou ser sincero, eu gostava de matemática, eu achei que eu gostava de matemática até cursar engenharia. Algumas disciplinas são pesadas, assim, e exigem uma dedicação grande, bastante compromisso com o estudo. Mas, enfim, tudo é possível. Dedicação, vontade, tem bastante física também, né? Matemática e física, assim, bem, bem pesado. Matemática e física são matérias assim que os 2 primeiros anos são bastante comuns assim para equalizar, né, o currículo dos cursos. Então não tem como escapar, falar, vou fazer engenharia de produção que eu acho que tem menos, talvez vai ter menos física no quarto, quinto ano, que o engenheiro de produção vai estar em matérias mais ligadas a processos, esse tipo de coisa. Talvez o engenheiro de telecomunicações ainda tem a questão de muita física ali por matérias específicas ali, mas não tem como escapar. Os 2 primeiros anos não tem como escapar. Legal. Aí depois, na engenharia de produção, no terceiro, quarto, quinto ano, começa um pouco mais aí de logística, processos, pessoas, talvez negociação, liderança, serviços, produtos. Aí você vai entrando nessa área aí mais com viés administrativo de gestão mesmo. Exatamente. Eu lembro até matéria de contabilidade, foi bem legal. Eu achei que a matéria de contabilidade foi uma das matérias mais interessantes para mim, porque eu acho que, no geral, a nossa formação, digo, de escola e tudo mais, a gente meio que não tem uma certa educação financeira, né? E a engenharia de produção meio que me colocou num caminho também de educação financeira, de saber olhar um demonstrativo, né, de resultado, um DRE de uma empresa, esse tipo de coisa, que isso está muito no nosso dia a dia, mas a maioria das pessoas não presta atenção. Por exemplo, uma empresa listada numa bolsa de valores aí vai chegar o período onde ela vai pegar e vai falar, né, se ela teve ganho, teve prejuízo e o que isso impacta, né, nas ações da empresa, no negócio. A engenharia de produção me deu o conhecimento, a capacidade de saber fazer esse tipo de leitura, de entender melhor aí a saúde aí de uma empresa, por exemplo, pública, listada numa bolsa de valores nos Estados Unidos ou no Brasil, enfim, em qualquer lugar. Então, eu acho que são conhecimentos multidisciplinares que são muito interessantes para um profissional no modo geral, né? Independente se você vai seguir a linha, quer se tornar um engenheiro de produção, mas eu acho que engenharia de produção é uma faculdade muito legal para um cara que quer ser um empreendedor, aí, criar negócio, e ser líder de empresa aí no geral. Aí, eu acho que te dá uma boa formação. É um curso bom. Tem muita gente que trabalha no mercado financeiro, né, depois de formada em engenharia de produção, né, porque consegue ter esse olhar aí de pensar se a empresa é viável, se a empresa é sólida, como é que está o caixa, qual é a expectativa dela, vai aumentar, vai diminuir as ações, enfim, o negócio vai crescer ou não, as pessoas vão consumir mais esse produto ou não, né? Então, é um curso bem estratégico, né, tanto para quem vai empreender, como você falou, quem trabalha em empresas, indústrias, né, para a parte de cadeia produtiva mesmo, né, auxiliar as empresas a produzir com melhor qualidade, no menor custo, no menor tempo, né, então é um curso muito estratégico e muito interessante. E aí você se formou, o que você tinha em mente, assim? Você fez estágio em algumas empresas, já pensava em migrar para a tecnologia mais uma vez, ou a tecnologia não estava no seu radar? Como que foi isso? Então,
eu sempre gostei de tecnologia desde da época de colégio, né? Então, eu tinha lá meus, sei lá, 13, 14, 15 anos nessa fase, eu era o cara da turma lá da escola que era o, tipo, na época eles chamavam, né, do micreiro, o cara que se entendia de configurar o computador, instalar lá um sistema operacional, esse tipo de coisa. Era o técnico da escola. Queimou Era a meu, caixa de som, ela chamou o Gustavo, tipo isso. exato, eu era o cara, tipo, sempre eu fui esse cara aí, né? Então, sempre eu fui o cara da família, como é que faz para a impressora funcionar? Já me chamavam já daquela época, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Eu já fazia, então eu sempre gostei, então sempre eu tive esse olhar para a área de tecnologia, tá? É, mas gostava também da área de engenharia, né? Eu nasci, fui criado ali na região do ABC, em São Paulo, né? Tem muitas montadoras, né? A General Motors, Ford, acho que não tem mais agora, mas então, Volkswagen. Muita gente da minha família cresceu ali, trabalhou para essas empresas ali como engenheiro, como técnicos, né? Nesse segmento. Então, meio que eu cresci assim, meio que me espelhando nessas pessoas da minha família, né? Falando, olha, quero acho que me formar em engenheiro em algum dia lá e trabalhar nessas empresas aí do setor automobilístico. Então, mais ou menos, era isso que eu tinha em mente ali. É, fui fazendo o curso, né? Mas aí o que aconteceu? Quando eu terminei onde comecei a voltar em tecnologia de novo, eu quando eu terminei meu último ano do ensino médio e finalizei o curso de telecomunicações, eu estava procurando estágio, porque eu acabei cursando faculdade de engenharia no noturno, porque eu precisava também trabalhar para complementar a renda e poder arcar com os custos. Meus pais não podiam pagar lá 100% para me ajudar 100% financeiramente. Então, eu não acabei não cursando um curso integral de engenharia. Eu acho que até, sinceramente, é melhor você, se você tiver essa possibilidade financeira, fazer um curso mais dedicado, poder dedicar melhor de forma integral é melhor, mas minha opção era cursar um curso noturno. E, enfim, aí eu estava buscando esse estágio, eu acabei descobrindo uma empresa de tecnologia, na época eles prestavam consultoria lá de Microsoft, uma série de coisas, e eles tinham lá uma oferta de estágio lá, e você precisava obter uma certificação de tecnologia, algumas coisas naquela época lá, e se você obtesse aquilo lá num período de tempo, eles te davam estágio. Eu acabei fui fazendo esses cursos em paralelo, obtive essa certificação. Na época foi bem difícil, porque certificação hoje de TI é bem comum, já tem muita prova traduzida em português, muito material em português. Naquela época, eu estou falando de 2001, isso aí, então, assim, são mais de 20 anos atrás. Não existia, era tudo em inglês. Meu inglês era meio básico, intermediário, eu não conhecia muito de inglês, então eu tive que estudar para certificação e, em paralelo, aprender meio que inglês para poder fazer os exames lá. E aí, para encurtar a história, eu acabei fazendo isso e essa empresa me deu estágio. Aí eu comecei a fazer estágio na área de tecnologia, tá? E então foi aí que eu comecei na área de tecnologia para poder arcar com o meu curso de engenharia no período noturno. Legal. E aí você se formou e aí apareceu a oportunidade de ser contratado por essa empresa. Como que foi? Então, aí meio que a minha carreira foi de um ponto foi ligando ao outro. Aí eu terminei esse estágio, eu estava já cursando engenharia, apareceu a oportunidade de fazer um estágio dentro da empresa Toyota, né? Dentro mais ou menos da minha área. Eu acabei indo para essa área de engenharia de produção, tal, dentro da Toyota, acabei fazendo esse estágio lá, e eu acabei vendo que eu gostei. Falei, putz, entre o estágio que eu fiz vamos dizer, de engenharia de produção e o estágio em tecnologia, eu acabei gostando mais de tecnologia. Eu achei que era mais dinâmico, mais desafiador, mais uma série de Uhum. coisas, e eu acabei me recolocando novamente. Aí eu comecei a procurar um emprego, vamos dizer assim, em tempo integral, né? Já não mais estágio, já tinha alguma certa experiência. E eu achei depois uma oportunidade de trabalho numa outra empresa, e comecei a trabalhar em tecnologia. Na época, na verdade, foi a empresa, era a Perdigão de alimentos. Eu comecei a Uhum. trabalhar como lá um analista de suporte, desse tipo dentro dessa área de infraestrutura para Perdigão, e aí minha carreira meio que, vamos dizer assim, começou dali, assim, dali para frente eu fiquei em tecnologia até hoje, né? Eu acabei não voltando mais para engenharia. E o É. mercado de tecnologia é uma opção muito boa, porque realmente você acha que falta funcionários, falta mão de obra qualificada, falta pessoas assim qualificadas, ou você acha que não? Como que você vê o mercado hoje?
Olha, é uma pergunta bem interessante. Eu acho que tem bastante profissional no mercado? Tem. Tem muita vaga no mercado? Também tem. Mas a área de tecnologia, assim, para quem não é de tecnologia, às vezes acha que é algo muito genérico, assim, tipo, o Gustavo trabalha com tecnologia, quem não é técnico acha que a tecnologia são essas tecnologias que estão mais próximas da pessoa, né? Então, tipo, o cara, e-mail. Acho que trabalha com tecnologia, o cara resolve o meu problema do meu e-mail, ou resolve o problema da aplicação da empresa. Mas a área de tecnologia, tipo, é muito mais do que isso. Às vezes eu gosto até de comparar com, por exemplo, sei lá, medicina, né? Tipo, a área de medicina é bem ampla. Pode ter um médico que é sei lá, um cardiologista, um cirurgião, né? Faz um neurologista, pode ter um enfermeiro, pode ter um nutricionista. Então, assim, tecnologia é mais ou menos a mesma coisa. É muito abrangente. Assim, com o passar do tempo, né, hoje, voltando na tua pergunta, né, falta ou tem muito profissional, eu acho que falta profissional porque a área evolui muito rápido, né? Então, cloud, por exemplo, hoje, por exemplo, a Microsoft e outros fabricantes aí, players aí de mercado de cloud, os produtos estão em constante evolução, tá? Então, assim, produto, se você está habituado a mexer com um produto hoje e você, sei lá, fica um ano sem trabalhar nisso, muda de área ou vai fazer outra coisa, em um ano a quantidade de mudanças que ocorreu nesse produto de cloud, por exemplo, é absurdo. Então, eu acho que muito o mercado, às vezes, tende a procurar o profissional sempre pronto, que já conhece aquele produto, e muitas vezes o mercado não tem esse profissional ali já pronto, entendeu? Então, assim, na cabeça do empregador, o empregador tem que entender que muitas vezes não existe esse profissional pronto, porque a área é muito dinâmica e está em constante evolução e mudança 24 horas por dia. Então, eu acho que esse é o ponto. Muitos dos empregadores querem pegar o cara 100% pronto e não existe esse cara 100% pronto. É muito difícil, assim, entendeu? Eu acho que esses Sim, são os pontos aí. Se o profissional é qualificado ou não, tem profissional ou não, é de se debater, porque a área evolui muito rápido. sim, são muitas áreas, como você falou, né? Igual a área da saúde, né? Que tem a medicina, tem o médico, tem o nutricionista, tem o enfermeiro, né? Na área da tecnologia também, né? Tem as pessoas que ficam na programação, tem as pessoas que ficam no layout, ali no back-end, né? Aí no front-end, que é que faz as telinhas, que trabalha com a experiência do usuário, tem os arquitetos, tem a galera de segurança, tem vocês que trabalham com essa questão do cloud, né? De armazenagem, né? Das mídias, dos conteúdos, tudo mais. Então, tem muita coisa para se fazer. E muita gente acha que tecnologia é programar, né? É só mexer com algoritmos, com códigos lá, criar algoritmos, esse tipo de coisa. Mas tem muito mais coisa dentro dessa área da tecnologia. Você poderia dar mais alguns exemplos do que é possível ser feito dentro da tecnologia? Outras áreas, É, assim. como assim? Tem como até repetir a pergunta, para ver se eu entendi direito? Quais mais áreas é possível atuar dentro da tecnologia? Você pode ser um especialista no quê? Assim, além da segurança, Sim, da sim. programação, o que mais? Olha, acho que hoje uma área que está em bastante evidência, né, e tem uma necessidade muito grande aí de profissionais é a área de cibersegurança. É uma área que hoje eu estou atuando diretamente. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, existem alguns estudos aí que o governo, que o Departamento de Trabalho, que eles já fizeram essa pesquisa, esse estudo, e vai haver uma espécie de um gap de talentos aí nos próximos anos, né? Então, assim, vai faltar profissional de cibertecnologia, né, com foco, né, com especialização em cibersegurança, por exemplo. Eu acho que é uma carreira bastante interessante para quem gosta de tecnologia e gosta também, já ouviu falar e tem interesse nessa área de segurança. Tem, da mesma forma que eu falei que tecnologia abrange várias coisas, a área de cibersegurança também é uma área bastante complexa e tem várias, vamos dizer assim, como eu posso dizer, ramificações, né, vários tipos de profissionais, subespecializações dentro dessa área. Então, eu acho que é uma área que vai proporcionar, assim, oportunidades de carreira, já proporciona hoje, né, mas de agora para frente, muito grande, assim. Mais especializações vão surgir, né. A gente está vendo bastante aí, por exemplo, né, nesses últimas semanas, aí, últimos meses, aí, fala bastante de inteligência artificial, né, o chat GPT aí virou
meio que é um negócio que tá bastante em evidência na moda agora, e isso vai continuar, mas conectando, por exemplo, com a questão de segurança, como, por exemplo, essas empresas, né, o profissional, essas empresas de tecnologia, vão garantir que essas bases de dados desses algoritmos de inteligência artificial, eles estão íntegros, né, eles não foram hackeados e não existe, vamos dizer assim, uma sujeira dentro daquele dado, e aquela informação que o chat GPT está te retornando é uma informação realmente íntegra e não está poluída lá com dados ali corruptos ali, né, que o hacker colocou. Então, assim, a área de cibersegurança, ela vai cada vez mais englobar mais coisas dentro do nosso dia a dia que hoje a gente não tem ideia, né? A casa da gente, por exemplo, né, até alguns anos atrás, né, quem hoje já não tem uma Smart TV, né, uma TV conectada na internet, já tem, por exemplo, aqueles assistentes de voz, né, tipo a Amazon Alexa, esse tipo de coisa. Então, assim, cada vez mais nós estamos nos conectando na internet e cada vez mais que mais dispositivos estão se conectando na internet, abre portas, abrem vulnerabilidades aí para que você seja hackeado, por exemplo. Então, o profissional de cibersegurança vai ser um cara aí, um ator aí que vai se tornar fundamental aí nos próximos anos aí. Que legal, Gustavo. E pensar, né, que a gente coloca tantos dados, informações nossas, pessoais, dados bancários também na internet. Então, assim, a segurança é primordial, que já vê cada vez mais conectado, né? Você falando da Alexa, falando da televisão e tudo mais, eu pensei nos carros autônomos também, né? Com certeza. O carro tem internet. Vamos supor que entre um vírus no carro e começa a ter colisão. Isso é possível acontecer? É Que ele... possível. Assim, eu falo para todo mundo, né? Não existe 100% de segurança em nada. Tudo é possível. Tudo é possível de ocorrer um ataque, um vazamento de informação, alguma coisa. Com certeza os carros estão. Eles têm uma vulnerabilidade também e vai do hacker aí descobrir essa vulnerabilidade e utilizá-la, né? Então, assim, a gente não está 100% seguro. É o que eu sempre recomendo, né? Inclusive, eu tenho, né, eu iniciei recentemente um canal no YouTube, eu fiz, por coincidência, um vídeo, gravei um vídeo recentemente falando disso aí, da importância de manter, por exemplo, dispositivos domésticos, né, falando de segurança dentro da casa, né, esses dispositivos atualizados, né, os fabricantes, eles soltam, por exemplo, a gente tem um telefone, um iPhone, um Android, vira e mexe, você não recebe aquela atualização, a Apple pede para você atualizar para o iOS, sei lá, 16 ponto alguma coisa. Não é só porque a Apple está atualizando para vai vir uma interface, um ícone mais bonitinho, uma função mais legalzinha ali. Tem atualizações de segurança naquilo também, porque vulnerabilidades foram identificadas e se você não atualizar, você está vulnerável. É assim que o hacker, muitas vezes o hacker, como é que ele ataca? Ele vê na Apple lá e fala, ó, a Apple acabou de soltar uma atualização que tem a vulnerabilidade tal. Aí às vezes nem ele sabia daquela vulnerabilidade. Ele fala, pô, então se eu aproveitar agora e já começar a tentar atacar todo mundo que tem o iPhone, quem não tiver atualizado eu vou conseguir hackear, entendeu? Então muitas vezes o hacker utiliza da própria informação do fabricante para fazer o ataque. Então é um ambiente bastante complexo, é o que eu falo, vai ter muita oportunidade para profissional de cibersegurança em vários tipos de áreas aí diferentes. Legal. Gustavo, qual que é o seu canal de YouTube? Eu fiquei curiosa. Como é que chama o canal? É Gustavo, né, espaço Veloso, Tech de tecnologia, no inglês, né, T-E-C-H, né, o canal é novo, eu comecei fazem 3 semanas, para falar a verdade, eu tô Que legal. trabalhando para fazer ele crescer e subindo conteúdos. Muita gente acaba me perguntando esse tipo de coisa, principalmente cibersegurança, um monte de coisa, eu falei, pô, vou começar um canal e começar a falar sobre isso aí, e vamos ver o que dá. É legal, vai ser muito bom, Gustavo, porque assim, a gente conhece o trabalho de um médico. Alguém tem um médico na família, já foi no médico. O trabalho de um dentista, o trabalho de um advogado, a gente tem familiares, parentes. Mas em tecnologia, não é fácil encontrar alguém que trabalha com tecnologia. Então, quando você não tem uma referência, né, quando você não sabe exatamente o que faz, como que é, muita gente acaba não escolhendo por ignorância, por não conhecer a profissão. Nós vamos em muitas escolas a palestra sobre carreiras, profissões, eu sempre pergunto, quem quer fazer medicina? Muita gente levanta a mão. Quem quer direito? Um monte de gente. Falo tecnologia, mal e uma pessoa levanta a mão, sabe? Então, a gente está falando de jovens no ano 2023.
né? E É, a tecnologia vai estar em todas as profissões. A gente precisa de muita gente, né, nessa vai área. estar. Então, por exemplo, assim, né? Você falou de medicina, né? O quanto que hoje a tecnologia já está na área de medicina, né? Eu fiz já muita consultoria para, por exemplo, hospital, né? Esses dispositivos internet das coisas, né? Internet inteligente. Pô, você vai hoje num hospital, o hospital ele é inteiro conectado com dispositivos, a sala de cirurgia, todos os dispositivos de uma sala de UTI. E isso demanda profissional de tecnologia, demanda profissional de cibersegurança, né? Pensa, um hospital inteiro conectado na internet, quanto que isso também pode expor dados de paciente, né? Então, se a gente entrar até na questão de exposição de dados, né, de compliance, esse tipo de coisa, né? Uma outra, vamos dizer, sub-área dessa área de segurança barra compliance, né? Como garantir que o dado é íntegro, né? O dado não é vazado, o dado está sendo mantido de forma segura, principalmente dados médicos, né? Dados sensíveis, né? Ninguém quer ter teu dado exposto na internet, que você está fazendo um tratamento de alguma doença, você tem alguma coisa muito específica, jamais você quer que esteja público na internet, hein? Então, existe, sim, várias carreiras, né, dentro da área de tecnologia. Sim, além da área de segurança, que a gente já falou bastante, a inteligência artificial, você acredita que realmente ela vai se desenvolver, vai estar muito avançada daqui a 5, 10 anos? Por mais que o Elon Musk fez uma carta aberta recentemente, pedindo para pausar um pouco, né, o desenvolvimento, o que você acha disso? Você chegou a ver essa carta? Eu cheguei a dar uma olhada por cima, assim, é difícil também, né, tudo, né, olhando, tentando olhar o lado do Elon Musk na questão de business, né, se a gente olhar, o Elon, eu venho acompanhando essa trajetória da OpenAI, né, que é essa empresa que Uhum. criou o ChatGPT. O Elon Musk, ele foi um dos fundadores, né, board members da OpenAI lá atrás, né? E Ele não é por mais N... sócio da empresa? Oi? É que ele fizesse, que ele fosse sócio ainda da empresa, não é mais sócio? Ele não é mais sócio, e assim, ele alegou que ele saiu por conflitos de interesse por causa da Tesla, uma série de coisas, não sei o que lá, mas eu já vi outras fontes, né, eu já li por outros veículos aí, né, especializados em tecnologia aí, dizendo que no fundo, o Elon Musk ele queria tomar conta da empresa, ele queria se tornar também o CEO daquela empresa e tudo mais, e tomar conta e fazer tudo do jeito dele. E Uhum. então, assim, será que essa carta dele ele tá falando isso? Qual que é realmente a real intenção por trás, né? Não sei. Vindo do Elon Musk, ele é um cara excepcional, fora da curva, empreendedor aí, acho que referência para muitos. Não estou nem É. jamais quero julgar aqui, mas tem alguma coisa desse lado dele aí, empreendedor, que acho que ele queria tomar conta da empresa, e por conta disso ele lançou essa carta, isso aí, ele vem agora falando, olha, toma cuidado, ó, o Elon Musk aqui, o papai Elon Musk está falando aqui que vai dar ruim aí a inteligência artificial. Mas por quê? Porque acho que ele queria ter feito isso. A gente não sabe, né, o que rolou por trás dos bastidores aí, o que rola, né, dessas empresas aí. Mas alguma coisa aí tem nesse sentido. Mas voltando na sua pergunta, eu acho que a inteligência artificial vai realmente dos anos para cá, para frente agora, né, vai tomar conta, né? Inteligência artificial já não é algo novo, né? Acho que ficou muita evidência para todo mundo agora com o chat GPT. Eu acho que assim, na minha opinião, o brilhantismo do chat GPT foi tornar algo que é complexo, algo que era muito de tecnologia, de gente de tech, que, igual você falou, meu, ninguém entende, mas inteligência artificial, o que é isso? Eu não consegui, você não consegue ver isso próximo de você, né? Vamos dizer, algo tangível que você consegue botar tua mão lá e ver funcionar. Os caras conseguiram, de uma forma extremamente simples, fazer algo que é muito complexo, ficar simples para todo mundo e um produto muito legal que todo mundo hoje está utilizando, né? Imagino que você já deve ter brincado, utilizado, até já te auxiliando no dia a dia para algumas tarefas, né? Eu confesso que eu também já estou utilizando para algumas coisas, e eu acho que isso só vai tender a avançar. Assim, inteligência artificial é uma banda, né, que está passando, tocando uma música lá, e a gente vai ter que dançar conforme essa música aí, não adianta querer pedir para trocar música, que só vai, essa tecnologia só vai se desenvolver mais e mais, cada vez mais, né, nos próximos anos. Legal. Então, Gustavo, tem como trabalhar também com o X, né, que é a experiência do usuário, o Y, né, que é de interface, a arquitetura do software, de sistemas, tem muita coisa para fazer dentro da tecnologia. Mas, Tem assim, muita quando você coisa.
quando você acabou a faculdade de engenharia de produção, né? Você tinha feito alguns cursos, né, de processamento de dados, tudo mais. E aí você teve que fazer mais alguma coisa, uma especialização, mais alguns cursos para conseguir chegar na carreira que você tem hoje, ou ela foi acontecendo por conta das suas experiências profissionais, por conta dos trabalhos que você foi tendo? É uma combinação dos dois. A minha experiência profissional foi me levando a outras oportunidades, mas também houve do meu lado, né, a busca por conhecimento, fazendo cursos específicos e certificações. Eu acho que para quem quer trabalhar na área de tecnologia, a busca por certificações eu acho que é algo muito interessante, tá? Certificações assim, por exemplo, você quer trabalhar com cloud da Microsoft, então busca se certificar pegar a certificação de cloud da Microsoft. Você vai pegar conhecimentos específicos de como lidar com aquele produto, melhores práticas e tudo mais, entendeu? Entendi. Então, a minha carreira foi evoluindo nesse sentido, foi uma combinação ali de fazer, fui tirando mais certificações, cursos específicos do que eu tinha já bastante interesse. A partir do momento que você começa trabalhar na área, você começa a ver o que você gosta, o que você não gosta, né? Uhum. Então, eu fui fazendo esses cursos do que eu mais gostava na época, né? E ainda hoje faço, eu continuo fazendo isso da mesma forma. E minha carreira me foi levando dessa forma, né? Aí oportunidades de emprego aparecem e você está preparado, né? Eu tive até um chefe, isso aí, na verdade não é uma frase dele, né? Mas é uma frase aí conhecida, né? Sorte é preparo mais oportunidade, né? Então, eu acho que você ter o preparo, em algum momento você vai aparecer uma oportunidade que muitos vão achar falar que é sorte ou não, mas eu acho que aí faz parte aí da competência do profissional aí de tecnologia, né? Ser esse profissional aí multidisciplinado e que busca esse conhecimento por conta própria. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. E assim, uma dica que eu sempre falo, né? Muita gente também me pergunta, né? Eu quero trabalhar em tecnologia, tal. Qual ponto você acha principal para você trabalhar em tecnologia? Eu acho que a pessoa tem que ter essa curiosidade, sabe, esse olhar de uma criança, assim, de tipo sempre de descoberta, de buscar algo novo, de aprender algo novo. Eu acho que para você ser bem sucedido em tecnologia, você tem que ter esse olhar de criança aí, de sempre estar buscando, naquele olhar assim, às vezes ingênuo, né, de tentar entender como é que funciona a coisa. Às vezes vai ser na tentativa e no erro, você vai aprender na tentativa e erro na tecnologia, né? Muitas vezes os cursos não vão te dar todas as respostas, então você tem que ter um pouco disso em você, né? Esse olhar ingênuo de uma criança de aprender algo novo, né? De explorador, né? De ver como é que Exatamente. é, né? De ser curioso e tudo mais. E esses cursos que você mencionou, entra lá na própria Microsoft, no próprio site, lá já tem a certificação, né? E você já faz o curso online, assim funciona? Ou existe uma Exatamente, plataforma que você recomenda? Então, a maioria dos fabricantes aí de tecnologia, eles têm um programa de certificações dele, então, assim, a forma mais fácil é entrar no site do fabricante que for, se for, por exemplo, a Microsoft, vai na parte lá de certificação de educação, de treinamento, tem alguma coisa relacionada a isso, e dentro disso tem lá os programas, as carreiras que essas empresas colocam, né? Como eu falei, são vários tipos, né, de carreiras, de profissionais específicos das tecnologias, né? Bacana. E a tecnologia tem esse ponto também. Na verdade, todas as profissões são assim, mas tecnologia mais ainda. Você não pode parar de estudar, né? Você não pode acomodar e falar, eu fiz um curso X, agora eu vou trabalhar com isso durante a vida inteira. Na verdade, talvez em torno de 6 meses a um ano, você vai ter que fazer um aperfeiçoamento, né? Ou reaprender, ou tirar uma certificação de uma nova programação, uma nova linguagem. É por aí que funciona mesmo. Tem que ter essa cabeça aí de estar sempre procurando aprender mais e se atualizar, porque senão você vai ficar com aprendizado que não faz sentido mais, já está desatualizado. Com certeza. Então, inclusive dessas certificações, elas expiram, né? Então, mais ou menos a cada 2 anos elas expiram e elas te forçam você a ter que fazer a renovação dessa certificação, para justamente ter esse conhecimento sempre atualizado, né? Porque as tecnologias, como eu comentei no início, elas estão em constante evolução, em modificação. Então, se você tirar, por exemplo, uma certificação hoje, parar hoje, daqui 5 anos, é totalmente inválido o conhecimento. Entendi. E agora conta pra gente como é que você foi parar aí nos Estados Unidos, como é que apareceu essa oportunidade?
Só para quem está assistindo pensar, eu vou tentar fazer igual o Gustavo. Qual foi o caminho que você seguiu que deu certo? Na verdade, como eu vim parar aqui, é até interessante, eu e minha esposa também é brasileira, né, nós nos casamos no Brasil e depois nos mudamos aqui para os Estados Unidos. Eu estava ali, foi quando, em 2012, eu acabei indo fazer uma viagem na época para a Austrália, veja bem, estou aqui nos Estados Unidos. Eu fui para a Austrália, lá fui fazer lá tirar uma viagem de férias e tal, e voltei da Austrália encantado. Já tinha vindo aqui para os Estados Unidos algumas vezes fazer treinamento, esse tipo de coisa, né? Mas eu falei, poxa, eu quero morar na Austrália e tal, e meio que aí eu e minha esposa, a gente começou a se preparar para mudar, né? Aí fui tirar certificação de inglês, né? Você precisa ter uma série de pré-requisitos, né, para obter poder ter um visto de trabalho, né, para mudar para a Austrália. E aí eu fui indo atrás de todos esses pré-requisitos lá. E, tirei a certificação de inglês, tinha lá as experiências necessárias em tecnologia para poder trabalhar como um profissional de tecnologia na Austrália. E aí, o que aconteceu? Às vezes parece que a gente, né, mira para o universo, né, pede algo para o universo te dá, mas às vezes não dá exatamente aquilo que você quer, mas te dá de alguma forma. A minha esposa também trabalhava no Brasil numa empresa multinacional, né, ela não trabalha com tecnologia, é uma outra área. E aí a empresa, na verdade, ela começou a ter que vir para a matriz aqui nos Estados Unidos muitas vezes para fazer reuniões, esse tipo de coisa. E a empresa falou, a gente está te trazendo muito para cá, está saindo caro isso, você não quer morar aqui, ficar aqui? Aí, na verdade, a minha esposa foi convidada para ser transferida para os Estados Unidos. Na época eu trabalhava também para uma multinacional de tecnologia na HP, né, HP que fabrica impressora, computadores. E eu tentei fazer uma mudança pela HP, né, me transferi internamente, né, da HP do Brasil para os Estados Unidos. Na época acabou não rolando, é difícil, às vezes é burocrático. Tudo depende do timing, tem momentos que é fácil, momentos que é difícil. E para mim foi interessante. O que aconteceu? Eu acabei pedindo demissão da HP, me desliguei da empresa, eu e minha esposa, nós nos mudamos para os Estados Unidos, através dela, né, pela empresa dela. E meio que eu comecei minha carreira aqui nos Estados Unidos do zero. Eu já tinha uma boa experiência no Brasil, já era um profissional muito sênior no Brasil. Eu tava, como eu comentei, estava na HP, fazia projetos super complexos, super, para mim, super legais, eu adorava. E aqui eu meio que tive que recomeçar minha carreira nos Estados Unidos. Eu comecei trabalhando em tecnologia já, mas tive que descer alguns degraus aí em termos de senioridade, né? A gente pode, não sei até se cabe tempo aqui para falar sobre isso, mas pode ter uma conversa aqui de carreira nos Estados Unidos aqui, que eu tenho um podcast aqui para falar de experiências que eu tive aqui dentro dos Estados Unidos, né? Passei por aí, para encurtar um pouco, passei por algumas empresas aqui de tecnologia, sempre foram empresas de tecnologia, inclusive startups. Tive uma experiência, foi muito legal dentro de uma startup de tecnologia aqui. E por último, a Microsoft chegou, eu sempre tive muita experiência com produtos da Microsoft, mesmo trabalhando com outras empresas, né? A Microsoft chegou e me convidou, falou, você quer participar de um processo seletivo, você tem um perfil legal, tal, tal, tal. Acabei entrando num processo seletivo da Microsoft aqui nos Estados Unidos e aí fui contratado, né? Então foi assim que eu cheguei aqui, tá? Mas você precisou, né? É legal mencionar isso, né? Que aqui no Brasil estava no cargo sênior, eu acho que como chefe dos seus departamentos, ou então como um gestor, né? E aí você teve que voltar para uma estaca tipo assessor, assistente, algo assim mais iniciante, para depois ser em pleno, né? Exatamente. Gerência, coordenação, e aí sim. Exatamente. Foi mais ou menos por aí. Isso é algo que eu falo para todo mundo, né? Assim, quando você vem transferido pela empresa, né? Você tem o cargo A na empresa e a empresa te transfere, ok, você herda tudo aquilo, benefício, teu cargo, tudo mais. Meio que a progressão da tua carreira dentro da tua empresa. Mas eu vejo muita gente falando, eu quero largar tudo no Brasil e ir morar fora, né? Faço qualquer coisa fora. Pensa bem, porque às vezes você tem uma posição legal no Brasil e você não, muito difícil vai ser de você chegar naquela mesma posição já nos Estados Unidos. Talvez você vai ter que dar um passo para trás, dois passos para trás, e até você realmente chegar e se colocar naquela posição que você tinha. E é compreensível, né? Às vezes a gente fica falando, mas assim, você está chegando num país estrangeiro, ninguém te conhece. Quem que é o Gustavo nos Estados Unidos? Ninguém conhece. Ninguém tem tua referência.
o que que impede de o cara te dar um emprego e daqui 2 meses falar, nossa, eu não me Não adaptei aqui, eu gostei vou da voltar a morar notícia. no Brasil, entendeu? Então, assim, são vários riscos que o empregador, né, o outro lado da mesa lá, ele também tem que avaliar e, assim, às vezes é muito melhor o cara dar um emprego, por mais que você seja até melhor qualificado que o teu concorrente, às vezes um americano, mas o cara fala, ó, o americano ali eu tenho referência, o cara, eu posso ligar no empregador dele antigo e falar com o empregador. Então é um desafio muito grande, é um desafio que exige bastante perseverança e resiliência, foco, mas foi legal, Legal. foi legal não, está sendo uma experiência muito bacana. E o legal da tecnologia é isso, né, Gustavo? Você não tem fronteira, né? O que você trabalha aí, você pode trabalhar na África, na Europa, em qualquer lugar do mundo, é tecnologia. Você estando Não, atualizado, você vai poder tocar o barco e trabalhar onde for, né? não tem. Então, isso é um dos pontos que eu acho muito legal do que eu comentei das certificações. Por exemplo, eu sou formado em engenharia no Brasil. A minha qualificação de engenheiro vale aqui nos Estados Unidos? Não vale. Eu teria que fazer um monte de coisa, uma série de adaptações, de chegar na entidade aqui, como se fosse o CREA aqui dos Estados Unidos, que regulamenta o órgão, de fazer um monte de coisa para eu ter um título de engenheiro aqui. A minha certificação da Microsoft que eu tinha no Brasil é válida aqui e por conta dela ela me abre portas a trabalhar aqui também, entendeu? Então isso que eu acho que é muito, muito legal de tecnologia. Você tocou um ponto muito legal, abre fronteiras aí, não tem fronteiras na verdade, né? Você com Legal. esse tipo de qualificação. E como que é trabalhar na Microsoft? É home office, é híbrido, é presencial? Como que é o ambiente de trabalho lá? Conta um pouquinho aqui pra gente. O ambiente na Microsoft, eu já até dar um passo para trás, né, falando um pouco dos meus ambientes de trabalho. Eu, pelo fato de eu trabalhar diretamente com o cliente, né, então assim, eu trabalho muito com projeto com o cliente, então às vezes eu vou muito ao escritório do cliente, ao site do cliente, como é que eles chamam. Eu já trabalho de home office já há muitos anos. Desde a época que eu trabalhava no Brasil, eu já trabalhava já de casa. E às vezes uma reunião presencial com toda a liderança da empresa, assim, era mais o que nos levava a ir ao escritório na empresa. Na Microsoft é mais ou menos a mesma coisa. Eu basicamente eu estou aqui falando de casa, eu trabalho de casa, tá? E havendo necessidade de visitar o cliente, eu pego, vou, visito o cliente. Uma das coisas que eu preciso estar próximo, eu moro próximo de um aeroporto, né? Então, assim, eu acabo fazendo muita viagem de avião, né? Para visitar cliente. Então, tendo a facilidade de estar próximo a um aeroporto que te conecte com boas rotas para vários locais, é o que eu preciso, tá? Então, a minha forma de trabalho na Microsoft, devido à minha posição, né, de trabalhar diretamente com o cliente, é essa. Eu trabalho, assim, 100% remoto ou no escritório do cliente. Mas tem Legal. posições que trabalham em escritório dentro da Microsoft. Por exemplo, time que desenvolve produto, né? Desenvolve lá o Windows, por exemplo. Esses caras ficam lá na matriz, lá num escritório, num prédio lá específico, para ter também uma melhor colaboração entre eles. Ah, então tá. Eu ia te perguntar, assim, em geral, quem trabalha com tecnologia trabalha bastante home office, mas depende da posição. Mas, em Depende da geral, você posição. poderia dizer assim, 50% trabalha em home office, 50% dentro da empresa, ou não teria como ser meio Olha, que... acho que se eu fosse dar um chute, eu daria que pelo menos uns 50% dos funcionários devem trabalhar home office, pelo menos, eu imagino. Ah, Mas legal. aí vai ser um chute, assim, não sei, não tem uma base aí, realmente. Tá. Você mora na Califórnia, não? Não, hoje eu tô na região da Flórida, próximo a Orlando. Que bacana. Tem uma tia que tá morando em Tampa. Tá aí É pertinho de próximo. você. Eu e minha esposa, nós moramos em Boston por alguns anos, né? Quando a empresa transferiu minha esposa, né, nós fomos transferidos. A gente ficou em Boston lá por quase 7 anos e da pandemia para cá, a gente acabou mudando aqui para a região da Flórida, aqui, por conta de clima e facilidade de viajar para o Brasil também. Tem rota direta daqui para o Brasil, entre outras Legal. coisas. E uma curiosidade, assim, o mercado brasileiro comparando com o mercado aí americano. Questão de salário, é mais ou menos equiparado, aí ganha melhor ou aqui ganha melhor? Como é que você vê isso? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que depende da indústria, do setor, mas o mer- na média, vamos dizer assim, o trabalhador aqui de tecnologia aqui nos Estados Unidos, ele ganha mais, tem um salário mais alto do que no Brasil, tá? É. Legal, uma coisa interessante, né? Uma
uma curiosidade que a gente fica, será que aqui ganha mais, né? É que quando você mora nos Estados Unidos, os custos são todos em dólar, então a gente tem que fazer essa É, alteração aí, né? Não tem que é fazer o o que câmbio. eu falo, tem muita gente, né? Muito amigo me pergunta, tal, mas e aí, morar aí, custos, que ela falou, ó, realmente, você ganha um salário bom, você ganha, mas assim, você vai ter um custo de vida em dólar também, e muita gente nunca para para pensar, mas a tributação, a carga de impostos aqui também nos Estados Unidos é bastante alta, né? É, varia por estados, tá bom? A Flórida aqui, Uhum. inclusive, tem uma carga menor, mas não é porque você ganha 10 que você vai ter o 10 na tua conta no final do mês, entendeu? Então, a pessoa também, muita gente faz essa conta e nunca se dá conta da carga tributária aqui, que é bastante alta. Entendi. Então, eu sempre gosto de pontuar isso aí também, né? Às vezes a gente fala, o Brasil tem muito imposto, tem, realmente tem muito imposto, mas aqui tem também muito imposto também, principalmente imposto de renda. Entendi. A jornada de trabalho é similar aqui do Brasil e aí, ao mesmo tempo, 8 horas por dia, 5 vezes por semana. É, é, Trabalho que simi- faz aqui ou aí ou é igual? Você percebe que as pessoas, assim, culturalmente. então, é similar, na média, 40 horas semanais, né? Vamos dizer assim, esse emprego de escritório, entre aspas, aí, né? Na média, 40 horas, né? 8 às 5 da tarde, e normalmente tem uma hora de almoço. O que eu vejo que muda bastante, né? Assim, falar culturalmente, o que você vê de bastante diferença entre um trabalhador americano e um trabalhador brasileiro? Eu acho que o trabalhador americano ele é muito produtivo no seguinte sentido, não que o brasileiro não seja, mas assim, o americano ele chega às 8, ele fica fazendo o trabalho dele até entregar e vai embora. Muitas vezes, né, a gente até vê em filme, né, muito comum ver em filme, o cara não almoça, eu acho esquisito, até hoje eu não consegui, não me adaptei a isso. Mas é normal o americano comer na mesa, na estação dele de trabalho. Ele vai lá, pega um sanduíche rapidinho, ou traz já de casa um lanche, alguma coisa meio pronta, come e é que acontece, ele salva, né, entre aspas, a hora de almoço dele, por quê? Porque às vezes ele quer sair mais cedo também, então ao invés dele sair às 5, ele sai às 4 porque ele trabalhou o horário de almoço dele. Então é muito comum o americano fazer isso, e aí onde que eu falo que eu acho que ele é muito produtivo, e aí nesse aspecto eu acho que o brasileiro é menos. O americano, ele fica, então, das 8 às 4, ele fica 8 às 4 focado no trabalho dele e entrega. O brasileiro, muitas vezes, chega às 8 da manhã, aí junta os colegas ali ao redor da máquina de café, vamos tomar um cafezinho, vamos falar a rodada do futebol da noite anterior e tal. Aí quando vê, já não é mais 8h30, já é 9, então já meio que perdeu uma hora ali. Aí vai, almoça, né, volta do almoço também, vamos tomar um café e tal, e continua aquela É, conversa que começou lá de manhã. Então, muitas vezes o brasileiro perdeu 1, 2 horas do dia dele ali de expediente socializando ali. nessa conversa e do ponto de vista de produtividade acaba se perdendo. Mas do ponto de vista de social, eu acho que assim trabalhar num ambiente de trabalho no Brasil, eu falo que é muito mais legal por conta dessa questão social. Você até cria certas amizades no trabalho. Aqui nos Estados Unidos é impressionante. Você não cria nenhum tipo de vínculo. É muito difícil você criar algum vínculo. Em uma das empresas que eu trabalho, eu falo disso que eu cheguei a trabalhar todo dia em escritório em uma das empresas aqui na minha jornada que eu tive aqui na minha carreira aqui. Então eu ia todo dia, né, sentava no escritório lá e gente do meu lado, meu, era assim, as pessoas ficam igual robôs, assim, focadas, trabalhando, levanta, nem te convida para almoçar. No começo eu achava que era uma questão até pessoal, assim, o cara não gosta de mim, nem me chama para Eu almoçar, sou tal. brasileiro, você quer alguma coisa assim? Você fica pensando nisso, será que é porque eu sou brasileiro, estrangeiro? Não, é normal isso aí. O cara levanta, ele vai lá, pega o lanche dele e volta, ele não quer almoçar com você, ele quer fazer o trabalho dele e ir embora para casa dele, entendeu? É Então, diferente mesmo. então é bem diferente assim essa questão social, assim, essa dinâmica dentro de um escritório aí, entendeu? Então, Uma tem os prós curiosidade. e os contras, né? Não vou falar aqui que é ruim ou bom, mas cada um É acha diferente, é. é diferente, exato. Maravilha. Então, Gustavo, em termos gerais, assim, para trabalhar com tecnologia, ninguém te pede um certificado de conclusão de uma faculdade, eles querem saber se você tem as certificações daquelas tecnologias que você vai trabalhar e saber se você dá conta de resolver aqueles problemas ou de trabalhar naquela área. É por aí mesmo. Então, assim, ser formado na USP, engenheira da computação,
faz diferença, faz, mas se o cara não souber tocar o barco e trabalhar e realmente desenvolver e ter a certificação naquela tecnologia específica, não vai ajudar muito. Acabou não ajudando muito, assim, falando de processo seletivo, todas as empresas que eu trabalhei aqui, eu participei aqui, inclusive o processo seletivo da Microsoft, eu passei por, vamos dizer assim, provas, assim, eles me deram uma espécie de um estudo de caso, eu tive que trabalhar o estudo de caso e ir lá apresentar esse estudo de caso para os entrevistadores, né, eles estavam simulando como se fosse o board de uma empresa, como se você estivesse trabalhando com um cliente. Então, assim, você precisa na prática ali demonstrar que você tem o conhecimento, realmente o teu currículo ali, a tua formação, fui o melhor aluno de engenharia da computação na Unicamp e você não consegue apresentar lá o estudo de caso, você está fora de qualquer jeito. Então, eu acho que é uma combinação. Obviamente, se você foi o melhor aluno da Unicamp, demonstra que você é um cara bom, né? Você tem uma boa base aí, obviamente, mas currículo por currículo, não, não garante que você vai conseguir a vaga, não. Então, é uma área que tem muita gente que é autodidata, né? Que aprende sozinho, é fuçado, fica em fórum, aprende, É, vai e faz, dá conta. exatamente. Então, Tem um monte de livro aqui do meu lado, aqui, ó, são todos livros de tecnologia que eu tô lendo, eu sempre vou deixando uma pilha de livros aí que eu tô trabalhando, lendo eles e aprendendo coisa nova, porque a gente nunca para. E é aquilo que eu falei, você tem que gostar de fazer isso. Você tem que ter o prazer de aprender coisa nova, o olhar aí curioso de uma criança aí, de observar, entendeu? É. legal. Tem mais alguma dica que você daria para quem quer ingressar no mundo da tecnologia? Quem gostaria de talvez fazer engenharia da computação, engenharia de software? Você acha que é uma área realmente aquecida, que vale a pena para quem gosta? O que você poderia dizer para essas pessoas que gostam de tecnologia? Eu acho que é uma área muito promissora, vai continuar sendo uma área aí muito quente para os próximos anos. Eu acho que a minha dica acho que vai mais. Essa dica eu dei há um tempinho para alguns amigos, né? Acho que nunca é tarde para começar. Muita gente fala, mas eu tenho minha carreira, minha profissão hoje, eu queria trabalhar com tecnologia, mas acho que eu já estou velho, tal, não sei o que lá. Eu acho que essa mentalidade não tem essa mentalidade. Se você se formou, fez alguma outra formação e por N motivos e se arrependeu, a nossa consciência muda também, né? A gente vai evoluindo como seres humanos, né, a nossa consciência, e o que a gente pensava quando a gente tinha 18 anos, 20 anos, e quando tem 28 anos, 10 anos depois, muda bastante, entendeu? Uhum. Então, acho que a minha dica é, nunca é tarde para começar, como as tecnologias, elas mudam muito também, eu acho que abre oportunidades, janelas de oportunidade para você entrar e pegar aquele gancho daquela tecnologia e começar a trabalhar com ela, entendeu? Não é porque eu já estou há quase aí 20 anos no mercado que eu sou muito melhor, não. Tem tecnologias que eu já tive muita experiência lá atrás e hoje nem existe mais. Então, assim, a minha experiência com aquela tecnologia no mundo de hoje já é relevante. O que é relevante é o conhecimento que eu fui obtendo, por exemplo, a minha bagagem trabalhando com cliente, resolução de problema, essa parte mais de soft skills, né, que Uhum. eu acho que é muito importante. Isso é um ponto que não se fala muito nas formações em gerais, né? Acho que até em faculdade e tudo mais. Mas isso eu acho que é algo que é muito importante que os profissionais precisam desenvolver, né? Aprender a falar melhor em público, apresentar um projeto. A área de Resolver tecnologia é uma área que problemas, você. é, né? Exatamente. A área de tecnologia é uma área assim, que você está em constante pressão também. A gente falou um monte de coisa boa aqui, mas também tem as coisas. Você está sempre em pressão de entregar um projeto, de fazer aquela transição para o cliente sem dar nenhum problema. Pensa, você está fazendo lá uma transição para um banco lá e o banco fica com o sistema paralisado. Pensa o prejuízo que dá para o banco, entendeu? É. Então, você fica, como profissional de tecnologia, você está diante de uma pressão grande. Então, assim, saber lidar com essa Prazos, né? pressão. Entregas, funções que você não sabe como que vai fazer aquilo acontecer, né? Aplicações que são Exatamente. diferentes, enfim, muita coisa. É, mas assim, voltando, né, a minha dica é nunca é tarde para começar. Eu acho que tecnologia sempre vai ter portas aí abertas aí para todos aí, né? Basta você cair de cabeça aí nos livros, aí nos cursos, certificações aí e ir atrás de conhecimento que você vai conseguir se encaixar, com certeza. Ótima dica, Gustavo. E faz muito sentido isso que você falou. Como muda toda hora a tecnologia, todo mundo começa da mesma etapa. Claro que quem tem experiência vai ter mais facilidade em aprender e tal, né?
do que quem está começando, mas é muito bacana isso. E só mais uma coisinha, que você falou das certificações. Como é que uma pessoa sabe, quem não é do mundo da tecnologia, quais são as certificações que valem a pena ser feitas, sabe? Quais são as melhores, mais valorizadas, que o mercado aceita melhor? Você tem algumas dicas de quais são as plataformas ou da onde buscar esse conhecimento para fazer os cursos certos? É uma boa pergunta. Até onde eu conheço, assim, se você procurar alguns sites aí, quais as melhores certificações, vai ter algum, sei lá, talvez uma publicação específica aí da área de tecnologia, tipo uma revista online, alguma coisa, vai listar lá um ranking lá das melhores certificações. Talvez encontre alguma coisa assim. Mas eu acho que, assim, por exemplo, quais são os produtos hoje, tecnologias que estão mais em evidência? Então, hoje, AI está muito em evidência, né? Então, por exemplo, AI está muito em evidência. Para quem acompanha um pouquinho o mercado, aí viu que, por exemplo, a Microsoft entrou como parceira acionista da OpenAI aí, né, do ChatGPT. Ou seja, a Microsoft está começando a acoplar o ChatGPT, né? Estou falando um termo genérico, não é o termo técnico correto, né? ChatGPT dentro da Microsoft. Mas, assim, vai começar a colocar isso dentro de todos os produtos da Microsoft. Então, se você ir atrás de certificações de, por exemplo, AI da Microsoft, você está num bom caminho, entendeu? E os principais players de mercado, né? Por exemplo, se você tem interesse por cloud, hoje o maior player de cloud no mercado é a Amazon, a AWS. Então, se você se certificar em Amazon AWS, você tem uma grande chance de obter aí uma oferta de emprego, trabalhar numa empresa, porque a maioria das empresas estão transicionando para dentro da cloud da Amazon, por exemplo, ou da Microsoft, entendeu? Então, assim, olhar aonde o mercado está indo. Aonde o mercado está indo, eu acho que vai te dar talvez uma melhor dica de como se certificar, né? Nos produtos que estão em maior evidência, né? Maior demanda. E talvez também olhar no LinkedIn as vagas, né? No LinkedIn as vagas que são abertas para tecnologia, quais são as necessidades, requisitos daquela vaga, quais as certificações que estão pedindo. Exatamente. Esse foi até um ponto aí que você colocou, né? Foi até bem lembrado, né? Quando eu comecei no meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos, eu costumava buscar as vagas, né, os job descriptions no LinkedIn, e eu começava a pegar, o que essas vagas estão procurando? Eu comecei também a estudar, né, tentar me adequar para aqueles job descriptions para eu poder aplicar para as vagas, entendeu? Meio que eu montei uma base ali, falei, eu tenho que ter pelo menos esses conhecimentos básicos aqui, que a maioria dessas vagas que eu quero estão pedindo esses conhecimentos aqui, 3, 4, 5 conhecimentos. E foi a partir daí eu também fui fazendo isso. Tem que ter estratégia, né? Ver o que o mercado precisa e se qualificar para resolver aquele problema, para estar, né, a par ali, para estar no patamar daquela vaga que você almeja. Muito legal. Exatamente, tem que ser Gustavo, estratégico, bem colocado. legal. Gustavo, eu gostei muito de conhecer você. Eu vou seguir seu canal de YouTube, tá? Eu acho muito legal esses conteúdos. Eu vou divulgar aqui no Instagram da Que Carreira também, tá? Vou Por pegar o favor, link para o seu vou agradecer canal. bastante. Nossa, muito bacana você dentro da Microsoft falando sobre tecnologia, sobre como que é o trabalho lá, vai ajudar muita gente, viu? Muito bacana a ideia do seu canal de YouTube. Você aceitar umas ideias aí de tema, né? Falar das Pode principais colocar, eu sempre certificações, é falo legal. nos meus vídeos lá, tiver algum conteúdo específico que quer que eu fale, quer que eu aborde, coloca lá no comentário lá, porque também é um desafio achar os conteúdos específicos, né? Porque eu tento, né? Como eu sou muito técnico, eu também não posso fazer um conteúdo muito denso tecnicamente, que é só uma pessoa igual eu que entende. Eu estou tentando fazer algo para ficar prático para todo mundo entender, né? E às vezes se interessar pela área de tecnologia. Legal, conversar com públicos mais leigos, assim, quem está começando, né? Bacana. Exatamente. Maravilha, Gustavo. Foi muito bom falar com você. Obrigada pelo seu tempo, Igualmente. compartilhar toda a sua história, tá? Eu fico aqui seguindo você no YouTube. Qualquer coisa, conta com a gente também. E eu acho que talvez valha a pena um bate-papo depois para a gente falar mais sobre carreira, sobre como que é. Com Estou cheia de certeza. perguntas para fazer para você, mas não quero me prolongar aqui, senão a gente vai ficar horas Com conversando. certeza. Não, Mas vamos vamos marcar marcar um outro próximo momento. bate-papo, sim. Você tem Instagram também? Instagram comercial ou mais pessoal, seu Eu Instagram? tenho pessoal só, mas eu tenho no LinkedIn, quem quiser também me seguir no LinkedIn lá, eu posso ficar postando bastante coisa relacionada à carreira também, dicas, né? Então, Legal. Tá como Gustavo Veloso só. Não tem mais Gustavo alguma? Veloso, também. Depois offline, se quiser, eu te passo o link certinho, né?
E aí você pode ficar à vontade de divulgar, colocar aí nas mídias sociais. Né? Legal. Obrigada, viu, Gustavo? Obrigado, Até mais, igualmente. então. Até Sucesso para mais. Tchau, você. tchau. Tchau, Tchau. tchau.